Olá pessoal, tranquilo aí? Estamos aqui hoje para gravar uma aula aí com vocês sobre uma revisão para o Enem, né? O Enem está chegando aí e a gente está aqui para dar algumas dicas. Eu sou o professor Floquinho, sou professor de Química já há muitos anos, há uns 25 anos pelo menos, né? E meu nome é Adriano, mas tem gente que conhece como Floquinho, na verdade é por causa de uma gelatina, né, que surgiu muitos anos atrás, isso que eu parecia com a gelatina, tá? Então por isso que ficou professor Floquinho. E a ideia hoje é a gente fazer um bate-papo, né, sobre a química, dando uma passada aí nas principais dicas para vocês para o Enem, né, para tentar facilitar um pouco, dar uma orientação para vocês a respeito disso. Então eu coloquei uma volta pela química, vou cantar umas musiquinhas também para vocês aí, para ajudar a guardar, tá bom? E serão algumas dicas, dando uma passada pelos principais assuntos, né, que a gente precisa entender e saber que cai no Enem, tá? Então, olha só, a gente está aí com a ideia agora do Enem, né, 2021. A prova do Enem é uma prova que sempre está mudando, né? E assim, inicialmente a prova de Química era uma prova bem mais tranquila, vamos dizer assim, porque era mais interpretativa. Hoje já é mais conteúdo, a gente precisa saber uns conteúdos mais profundos, um pouco da química, tá? Então, que tem caído hoje, mas a gente vai dar uma passada aqui nos principais assuntos. Eu tenho bastante coisa aqui, eu vou caminhando até uma hora que, né, a gente puder parar aqui e dar possível de dicas para vocês. Olha, primeiro eu preciso, né, fazer essa propaganda inicial, já fiz um pouquinho aí, mas eu tenho uma página na internet, www.floquinho.com.br. Eu tenho lá lista de exercícios, tá? Eu tenho material até assim, voltado até para a própria Unital, eu tenho alguns resumos, tem algumas orientações lá, se você quiser tabelas, tá? Então, se você precisar de uma lista de exercícios sobre termoquímica, você vai encontrar lá, tá bom? Essa página aí, www.floquinho.com.br. E tem o Flock Channel, né? Meu canal no YouTube, eu tenho umas musiquinhas, tem umas paródias, e aí você poder assistir alguns vídeos meus, algumas coisas meio engraçadas lá, mas assim, tudo voltado para química, né? Para a gente poder aprender, tá bom, gente? Bom, e eu preciso falar da camiseta, eu estou até com uma camiseta minha aqui, eu trouxe para mostrar para vocês. Essa camiseta eu fiz há muitos anos atrás, eu vou falar rapidamente sobre isso, tá? Para a gente poder trabalhar a questão do Enem. Mas eu fiz essa camiseta aqui alguns anos atrás, né? E já liberei essa camiseta para várias partes do Brasil aí, então só para você, de repente alguém já viu por aí, né? A primeira é água, a segunda aí é água raiz, a gente tem água corrente, água pura, água ardente, água de coco, água oxigenada, água benta, água sanitária, água potável, certo? Água viva, gota d'água, água destilada, aguinha pocotó, bomba d'água, tubo d'água, água quente, água doce, caixa d'água e água com gás, né? Uma brincadeirinha com as águas aí, e até o sucesso foi tão grande dessa camiseta que eu produzi mais de 5.000 camisetas dessa, ok? Aí veio Águas 2, tá? Bem rapidamente para você ver que tem gente que falou assim, nossa, são ruins, né? As piores estão aqui, ó. Mágoa, copo d'água, Caraguá, água cristalizada, água parada, água encanada, bolha d'água, água suja, colchão d'água, tromba d'água, pé d'água, galão d'água, água de cheiro, filtro d'água, água gelada, ducha d'água, prova d'água e roda d'água, tá bom? Só para você saber que existem essas camisetas aí que são bem ruins, né? Mas vamos que vamos. Bom, nosso objetivo aqui hoje, então, é falar em química, dar algumas orientações para vocês, né? Geralmente, quando eu vou fazer alguma palestra desse tipo, né? Você fala assim que você vai dar aula de química, ou a primeira aula mesmo no ensino médio. Eu trabalho com cursinho há muitos anos, com ensino médio, então a gente vai fazer, nossa, aula é de química, né? Aí o cara faz aquela cara, né? É exatamente essa cara aí, ó. Tem gente que fala assim, não, química não, né? Aí eu choro, tem gente que fica desanimado, né? No começo, mas eu acho que vai ser legal, tá, gente? Eu acho que vai ser bacaninha para nós aí. Bom, algumas dicas iniciais, né? Você já deve também já ter ouvido por aí, mas acho que é importante a gente dar uma relembrada na preparação para a prova do Enem, que está bem próxima aí, né? São dicas que estão aí
comuns, mas a gente precisa relembrar. Primeiro, a gente precisa se preparar para a prova, né? A prova está próxima, a gente precisa organizar o nosso tempo. A questão do tempo ela é fundamental. Então, você ter um plano de estudo, você se organizar. Eu acho que assim, como falta pouco tempo para a prova, você não adianta querer estudar tudo agora, todo o conteúdo de química, por exemplo, em um mês, né? Então, você deve organizar o seu tempo, fazer uma organização do plano de estudo, as matérias que eu tenho um pouco mais de dificuldade, ou as matérias que eu quero relembrar, a matemática, a física, a química. Então, é hora, e a gente precisa ter um tempo organizado. É importante saber, segunda-feira eu vou estudar um pouco de química, um pouco de física, um pouco de matemática. Eu faço isso muito com os alunos, né? Fazer um plano de estudo, organizar esse plano para que eles tenham uma linha de estudo, uma sequência. Então é importante você organizar o seu tempo, tá? Faça resumos. Eu coloquei uma foto aí de uma lousa minha, né? Eu gosto muito de giz. Tem uma lousa aí com a minha letra aí, uma lousa colorida, né? Eu fiz um resumo de óxidos. A gente tem hoje disponível na própria internet muitos resumos. E é importante esses resumos porque eles vêm com algumas dicas, né? A minha página lá tem algumas dicas também para você. Então, você ter uma orientação daquilo que é o mais importante. Então, você estudar esses resumos, nós sabemos disso. Faça resumo, né? Deixa um resuminho lá do mais importante. Esse resumo aqui é de óxidos, né? A gente tem óxidos ácidos, óxidos básicos. Isso aqui cai muito dentro de chuva ácida. O Enem tinha muitas questões com relação a isso, né? Então, entra muita questão de óxido, tá, gente? Fazer as provas anteriores, né? Resolução de prova é uma boa técnica, né? Para você se acostumar com a prova. A prova do Enem ainda é uma prova muito cansativa, é uma prova que desgasta bastante pelas leituras, né? Então, assim, é bom resolver uma prova até para você treinar a questão do físico, né, do cansaço, e realizar as provas para você se acostumar com as questões. E até vou falar para você, existem até, assim, questões muito parecidas que às vezes caem, né? O assunto é o mesmo, tal, tem questões muito parecidas. Então, é muito importante, e hoje essas provas estão aí disponíveis nos sites, né? E você tem acesso há muitas provas, resolução das provas. Então é importante você dar uma estudada. Se você colocar lá, por exemplo, química orgânica, eu vou falar nela aqui, que é um assunto que cai bastante no Enem. Você colocar exercícios do Enem sobre orgânica, você vai ver que vão aparecer vários lá, tá? Então a resolução de prova, ela é muito importante. Não é hora de entrar em desespero, tá certo, gente? É hora de se concentrar, há uma luz no fim do túnel aí, né? É momento de você... O trabalho do ano já deveria ter sido feito. Agora é hora de concentrar e focar naquilo que é o principal, né? Para a prova do Enem, tá bom, gente? Eu tenho aí uma estatística, existem também várias estatísticas dessas na internet, tá? Dos principais assuntos que caíram aí nas últimas provas do Enem, tá? Então a gente vê aqui, a gente vai destacar aqui, por exemplo, essa parte aqui é compostos orgânicos. A parte de orgânica é uma parte que tem caído muito no Enem, tá? As últimas provas tem 2, 3 questões de orgânica, tá? Então a gente tem compostos orgânicos. A gente tem leis ponderais e estequiometria. Tem uma porcentagem aqui que é uma média, né? Orgânica 12%. As leis ponderais e estequiometria, queridos, 10%. Estequiometria cai muito no Enem, que é a resolução através do mol, através da reação. Eu vou falar um pouquinho aqui, vou mostrar um exemplo para vocês também, tá? Então, a parte de estequiometria também é fundamental, beleza? As reações inorgânicas, aqui a gente pode entrar com a ideia de reações inorgânicas, síntese, análise e nomenclatura de compostos inorgânicos, como ácidos, bases, sais, óxidos. Então, isso aparece também em nomenclatura de ácido, tá? A gente tem aqui um outro destaque, a termoquímica, estudo do calor, né? Eu vou dar uma dica aqui bem rápida também sobre a termoquímica para vocês. Aí nós temos essa parte de baixo aqui, modelos atômicos, distribuição eletrônica, número atômico, número de massa, prótons, elétrons e nêutrons, tá? A parte de soluções, entra um monte de formuletas, para quem se lembra, nós temos várias fórmulas,
eu vou mostrar algumas fórmulas para vocês aqui também, tá? A gente vai poder dar uma olhada e relembrar para vocês aí. Nós temos propriedades das substâncias e forças intermoleculares, as forças que acontecem entre as moléculas. Para quem se lembra, são 3 tipos. E a gente tem ligação de hidrogênio, dipolo e dipolo temporário, para moléculas polares e apolares, né? Então entra essa parte aqui de forças intermoleculares, tá? Depois nós temos equilíbrio químico, a constante de equilíbrio, tá? A gente tem estados físicos da matéria, mistura, radioatividade, aí diminui um pouco, cinética química, tá? Vou falar um pouquinho de cinética química também para vocês, entre isomeria. Bom, vocês viram assim que tem vários assuntos e eu posso destacar para você que eu acho que assim muito importante é a química orgânica. A orgânica é um dos assuntos assim que mais tem caído na prova, tá? É a parte de orgânica e estequiometria, porque estequiometria você consegue embuti-la em qualquer assunto da química, tá joia, gente? Bom, então nós vamos começar com a química orgânica, tá? Vamos relembrar alguma coisa aqui, não dá para a gente aprofundar, mas pelo menos relembrar algumas coisas para que você possa focar, talvez, nesse período aí que tem aí para você dar uma estudada. A base da química orgânica, o elemento de estudo é o carbono, né? E a gente tem a nomenclatura orgânica. Para quem se lembra, ó, tem os prefixos, lembra? Para um carbono, met, 2 carbonos é et, 3 carbonos é prop, 4 carbonos é but. 5, vem lá do futebol, pente, né? 5 carbonos é pente, 6 carbonos, ex, ept, oct, non dec. O ideal é guardar até 10, né? Met, et, prop, but, pente. Daqui a pouco eu vou cantar uma musiquinha que talvez te ajude a guardar isso daí, tá bom? Bom, isso aqui está relacionado ao número de carbonos que tem na cadeia principal de um composto, tá? Quando as ligações são simples, é chamada de saturada. A gente usa AN, né? Quando eu tenho uma dupla na cadeia é en, quando eu tenho 2 duplas é dien, uma tripla é in. Então, para relembrar você, quando são ligações simples, você usa an. Eu tenho butano, but, 4 carbonos, an, ligações simples. Quando termina com o, está escrito aqui no sufixo, ó, é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono. Então, butano é um dos componentes do gás de cozinha que nós temos. É uma cadeia com 4 carbonos e ligações simples, tá? Bom, e se tiver uma dupla, floco, hexeno, hex, olha lá, são 6 carbonos, em é uma ligação dupla, tá? Então, assim você vai montando a nomenclatura. E nós podemos ter as funções, queridos. Isso aqui tem caído também, eu acho que eu coloquei uma questão aqui para vocês que vai analisar algumas funções. Quando é álcool, termina com ol. Então, a gente conhece, por exemplo, etanol. O álcool mais capira que tem é etanóis, né? Tem o etanol, et, são 2 carbonos, ó, et, ligação simples, o final é ol, etanol. Como que eu sei que é um álcool? Quando tem o OH, ó, tá pequenininho aqui, né? Ó, mas toda cadeia que tiver um OH é um álcool. A cadeia que tem uma dupla O e H na ponta é um aldeído. O final do nome vai al, pentanal, né? 5 carbonos, ligação simples, aldeído. Quando termina com ona, é uma cetona, é uma dupla O entre os carbonos. Propanona é a famosa acetona, ok? Ácido carboxílico, uma função que cai bastante. Dupla O e OH na estrutura, o final do nome é oico. Queridos, e existem outras funções, tá? Aqui eu coloquei uma cadeia, uma representação para vocês das chamadas ramificações. É tudo aquilo que está fora da cadeia de carbonos, né? Para quem já estudou vai lembrar mais ou menos disso. Toda ramificação termina com il, né? Então, se eu tenho 4 carbonos em linha e um carbono fora, esse carbono que está fora é uma ramificação, então é chamado de metil. Aí a gente tem metil, etil, propil, isopropil. Esses 4 primeiros aqui são os que mais aparecem, tá? Nos vestibulares. Um carbono, aqui tem uma cadeia de carbonos, ó, aqui pode ter 10 carbonos, sei lá, a cadeia principal. Se tiver um carbono fora, metil, 2 é etil, propil e assim vai. Ó, eu coloquei aqui uma brincadeirinha minha para tentar ajudar você a guardar mais ou menos aí, beleza? Quando é álcool, tem que ter OH. O fenol é quando tem um benzeno, essa cadeia com a bolinha é um benzeno ligado a um OH, a nomenclatura é fenol,
tá? Tá aqui o fenol, benzeno ligado ao OH. Pode ser chamado de hidroxibenzeno ou benzenol também. Pessoal, nós temos o aldeído, eu coloquei duplo O na ponta, porque é só para você lembrar que a dupla O é na ponta. Duplo OH é um aldeído, no final do nome vai al. Cetona é uma dupla O no meio da cadeia, ó. O final do nome é ona, certo? Ácido carboxílico, olha lá, no final tem que ter C duplo O e H, também está na ponta, ácido carboxílico aqui, ó, C duplo O H, termina com oico. Ácido propanóico, eu brinco com os alunos que é o porquinho, oico, né? O cocrete, o que é o cocrete? É o éter, de trás para frente é éter, ó. Carbono, oxigênio e carbono. Quando você tem um O entre carbonos, a nomenclatura é oxiano, tá? Esterco, o esterco é o éster, C duplo O e O, tem carbono dos dois lados, a diferença para o éter é que aqui não tem uma dupla O e aqui tem uma dupla O. Nós temos a amina, que tem que ter nitrogênio na cadeia, e temos amida.com, tem que ter C duplo O, N na ponta da cadeia. Gente, assim, não dá para a gente dar um exemplo de cada um, senão ficaria muito tempo. Isso aqui é só para tentar lembrar você que existem as funções orgânicas e eu preciso saber. Essas são as 9 funções principais, ok? Existem outras, mas as que mais caem são essas aqui. Eu separei também uma ideia da química orgânica, que ela é tão extensa, a gente precisa estudar funções, que é isso que eu acabei de passar para vocês. É bom estudar isomeria, nós temos isomeria óptica, tem isomeria plana, tem isomeria cis-trans, as reações de substituição, adição, oxidação, a parte de bioquímica, açúcares, lipídios, né, os polímeros. Então, assim, a orgânica a gente ficaria um bom tempo falando nela, mas esses são os principais assuntos dela. Se você tem estudado um pouquinho aí, você deve lembrar disso aqui, tá? Então é bom dar uma olhadinha dentro do tempo que você tiver, tá? Bom, uma questão aí do Enem para você ver, ó. A baunilha é uma espécie de orquídea, a partir da sua flor é produzida vanilina, da representação abaixo. Ele pede quais as funções presentes. Isso é tipo de questão muito comum nas provas, tá? O cara pede quais as funções presentes. Então, aqui, ó, benzeno ligado a um OH é um fenol. Aqui, quando tem um carbono com OH na ponta, né? Isso aqui, a gente tem que tomar cuidado para entender o que é. Isso aqui é um aldeído, queridos. Quando tem um OH assim e esse carbono está limpinho, ele é um aldeído. Alguns chamam até de CHO, né? E aqui é um éter. Então, ó, seria aldeído, éter e fenol. Então, você vê que no Enem caiu identificação de função. Então, eu preciso dar uma estudada nas funções. Eu vou cantar uma primeira musiquinha aí só para você entender, para você guardar pelo menos a nomenclatura, né? Analisando uma cadeia carbônica, logo percebo a presença do hidrogênio, formando um hidrocarboneto que só tem hidrogênio e carbono. O hidrogênio se liga ao carbono, pode ser em cima ou pode ser embaixo. Olha lá, met, et, prop, but, pent, ex, ept, opt, non, dec, dec. São os prefixos da orgânica. E não se esqueça que o hidrogênio se liga, pode ser em cima ou pode ser embaixo. Analisando uma cadeia carbônica, logo percebo a presença de uma dupla. Se for dupla eu uso N, se for tripla eu uso IN. E se tiver mais de uma ligação, posso usar o de tri ou tetra. Olha lá, ó. Met, et, prop, but, pent, ex, ept, oct, non, dec, dec. São os prefixos da orgânica. E não se esqueça que o hidrogênio se liga, pode ser em cima ou pode ser embaixo. E aí tem mais um pedacinho, né? A música é longa, tá? Se você quiser ouvir a música completa, entra lá no Flux Channel, no YouTube, e você consegue escutar a musiquinha, tá bom? Só para você guardar aí, met, et, prop, but, pent, ex, né? Guardar os prefixos, que de vez em quando tem um monte de aluno que fala assim, nossa, floco, chegou na prova lá, me lembrei da sua música, lembrei dos prefixos. Isso é bacana. Bom,
Falei da orgânica, um geral muito rápido, é um assunto, eu falei até primeiro na orgânica, porque é um assunto que cai muito no Enem, seria bom você dar uma focada nisso, tá? O outro assunto que cai bastante, queridos, é a famosa teoria atômico-molecular, que está relacionado à própria estequiometria, certo, gente? Então, olha só, pus aqui, ó, para resolver os exercícios, de uma forma geral, você deve montar uma linha, eu escrevi podrão, tá? Mas é uma linha padrão, né? Ou melhor, linha padrão para a substância do problema. Eu até brinco aqui que é a tal da locomotiva do floco, tá? A gente segue uma linha e a gente costuma usar o esquema seguinte, né? Quem está puxando aqui é o mol, tá? Quem se lembra do mol é uma unidade muito usada na química. Então nós temos o mol aqui na frente, tá? Depois a gente vai colocar a massa molar, a gente tem o número de Avogadro, que é um número grande, para quem se lembra, 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23, é um valor fixo, a prova até te dá, né? Quando eu falo uma dúzia, eu falo 12 bananas, não é isso? Tá. Quando eu falo 1 mol de bananas, eu estou falando 6 vezes 10 a 23. É um número fantasia enorme, muito grande, tá? Mas é o padrão da química. 1 mol é 6 vezes 10 a 23. E depois nós temos também o chamado volume molar, tá? Então eu vou, no exemplo, eu acho que é mais fácil de você entender aquilo que eu estou falando aqui. Olha só, calcule o número de mols, chamei de X, número de moléculas Y e o volume Z nas condições normais de temperatura e pressão. Isso aqui é um padrão fixo, tá, gente? E é 1 atm 0 graus Celsius. E tem um volume fixo na CNTP. Toda vez que ele fala CNTP, o volume molar é esse aqui, ó, 22,4 litros, tá? De 440 gramas de CO2. Então, qual que é a minha dica para você? Você vai montar a linha padrão primeiro da substância. Gente, quem é a substância aqui, ó? Olha só, a substância é o CO2, certo ou não? É o CO2 aqui, ó. Aí eu vim aqui embaixo, ó, e calculei o peso do CO2. Todo vestibular te dá as massas molares. Tá vendo as massas molares aqui, ó? Carbono é 12 e O 16. Isso aqui é fixo, queridos. O vestibular vai te dar. Tem alguns vestibulares que dão uma tabela periódica onde você tem o peso, tá? Então, isso aqui você vai ter, esse peso. Então, eu peguei aqui, ó, tem a molécula, o CO2, ela tem 1 carbono. Então, eu pus aqui, ó, 12 vezes 1 deu 12. O oxigênio pesa 16, que é fixo. Como tem 2 oxigênios na molécula, multipliquei por 2. Somei, a molécula pesa 44 gramas por mol. Então, o CO2 pesa, o carbono é 12 vezes 1, o O é 16 vezes 2, dá 44. Então eu montei a linha padrão. Como que é a linha padrão? 1 mol, está partindo da locomotiva aqui, ó. 1 mol do CO2 pesa 44, que foi o que a gente calculou aqui. 1 mol de qualquer substância tem 6 vezes 10 a 23 partículas, moléculas, átomos, laranja, banana, certo? E o volume molar está aqui, ó, 22,4 litros, que é fixo. Os vestibulares também dão. Então eu montei a linha padrão para o CO2. O que vai mudar aqui na linha padrão? É a molécula. Se aqui fosse água, por exemplo, a água pesa 18. Calculando o peso dela daria 18. Se fosse a glicose, seria 180. Então eu montei a linha padrão, está aqui ó, a linha padrão. Embaixo eu coloquei o X, que eu pedi para calcular o número de mols, eu coloquei o Y, que eu pedi para calcular o número de moléculas, e coloquei o Z, que eu pedi para calcular o volume, em 440 gramas. Importante é o seguinte, massa é sobre massa. Ó. Então se o cara deu 440 gramas, eu vou colocar embaixo da massa. Se eu tivesse dado 440 gramas mol, eu colocaria aqui, ó, embaixo do mol. Mol embaixo de mol, massa embaixo de massa, molécula embaixo de molécula. Escrevi aqui, ó, não se esqueça. É sempre mol embaixo de mol, massa embaixo de massa e assim por diante, tá? Se o cara me der volume, eu coloco embaixo do volume e aí vai fazer regra de 3, né, gente? Você vai multiplicar aqui, ó, 1 vezes 440, 44 vezes x. Uma dica importante que na maioria dos casos ele faz proporcional. Se você prestar atenção, a massa de cima para baixo aumentou 10 vezes. 44 para 4 vezes 40 aumentou 10 vezes. Então aqui vai aumentar 10, o x vai dar 10, aqui vai dar 60 vezes 10 a 23 e aqui vai dar 224 porque de cima para baixo aumentou 10. É proporcional, tá? Então, gente, ó, isso aqui foi só uma ideia muito rápida para você entender a estequiometria, que é um assunto muito importante. Eu trabalhar com a linha padrão, trabalhar com uma reação, tirar o número de mols. Num balanceamento de reação, sempre o número de mols é o que vem na frente do balanceamento, né? Então, isso aqui seria a base para você resolver um exercício de estequiometria e é um assunto que cai bastante também no Enem, tá? Então, eu dou uma sugestão de você dar uma estudada. Se colocar exercício de estequiometria do Enem, na internet você vai achar um monte de exercícios. Sempre cai, tá? Bom, olha um exemplo aí de um exercício então.
O crescimento da frota de veículos de circulação no mundo tem levado à busca do desenvolvimento de tecnologias que permitem minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão do carbono na forma de CO2. Olha lá, eu calculei para vocês, olha, ele já deu pronto, tá? Tem caso que ele vai dar pronto, olha lá, a gente tinha calculado, era 44, né? Tá aqui, ó, o CO2 é 44. Para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, ele vai dar a massa molar do etanol, 46. Emite em média 2,6 mols de CO2 por quilômetro, tá? O etanol emite 2,6 mols de CO2 por quilômetro. E os elétricos emitem a 0,45 mols de CO2 por quilômetro. Olha a diferença, aqui é 2,6 com o álcool e aqui o elétrico é bem menos, tá? Considerando as emissões da geração e transmissão de eletricidade, ele me deu uma reação. Gente, o que eu falei do mol é o seguinte, ó, essa reação está balanceada. Aqui na frente é 1 mol, aqui é 3 mols, aqui é 2 mols e aqui é 3 mols. Então a proporção de CO2 para água, por exemplo, é 2 para 3. Ó. A proporção de O2 para água é igual a 3 para 3. Então foram analisadas as emissões envolvidas os dois veículos, um movido a etanol, o outro elétrico, e o mesmo trajeto de 1.000 km. Então ele falou que o trajeto vai ser de 1.000 km. Ele quer saber a quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico. Então, usando o elétrico, eu quero saber quanto de etanol que eu vou economizar. Então a gente vai fazer assim, ó. A gente pegar o etanol, ele falou que a emissão é de 2,6 mols de CO2 para 1 km. Ele falou que é para 1 km. O carro vai andar 1.000. Transformando para 1.000, o carro vai liberar 2.600 mols de CO2. Agora o carro elétrico, embaixo. Ele fala que é 0,45 mol por quilômetro. Se ele vai andar 1.000, o carro vai emitir 450 mols. Olha a diferença. O etanol emite 2.600 e o elétrico emite 450. Fazendo a diferença, 2.600 menos 450, a emissão diferente do etanol, o etanol libera 2.150 mols a mais. Aí o que a gente faz? Ele quer saber isso em gramas. O etanol aqui, ó, é esse cara, ele deu o peso, ele falou que pesa, tem um mol dele, pesa 46 gramas. E na reação, gente, que ele deu, libera 2 mols de CO2, ó. Então, 1 mol desse cara aqui libera 2 de CO2. 1 mol dele é 46 gramas, foi o que ele deu no exercício. Libera 2 mols de CO2. O etanol, a diferença entre os dois é 2.150. Ó. A gente vai calcular a massa de etanol, faz a continha, deu 49.450 gramas, transformando para quilo, se divide por 1.000, dá mais ou menos 50 quilos. Então, alternativa letra A. Certo, gente? Fiz a diferença, na estequiometria trabalhamos com a proporção e a gente viu que o carro vai emitir 50 quilos de CO2 a mais. Entenderam? O exercício padrão de Enem sobre estequiometria. Tá certo? Espero que tenha dado uma direção para vocês a respeito disso. Um outro assunto que eu queria falar para vocês, a gente falou de orgânica, falou de estequiometria, agora eu queria dar uma passada, uma volta, né, que eu falei para você, as ligações químicas. Dentro das ligações químicas, a gente tem uma série de coisas, né, uma série de coisas. A gente vai dar uma passada rápida aqui. O primeiro tipo de ligação que a gente tem é a chamada ligação iônica, que ocorre entre íons. Então você tem sempre um metal mais um ametal. Eu coloquei aqui, gente, que ajuda muito. Quem se lembra da tabela periódica e os vestibulares, o Enem não dá. Mas às vezes ele dá um pedaço da tabela para você. E alguns vestibulares te dão a própria tabela. Quem é da família 1A, 2A e 3A da tabela periódica tem tendência a doar elétrons. 4A não doa nem recebe. É outro tipo de ligação que é a covalente. E quem é da 5, 6 e 7 recebe. Então metal tem tendência a doar, a metal tem tendência a receber. A ligação iônica ocorre entre um metal e um ametal. E também a teoria diz que um elemento fica estável com 8 elétrons, acho que você deve lembrar disso na camada de valência, né, gente? Na última camada tem que ficar com 8, para se igualar a um gás nobre que tem 8 elétrons, tá? Então, eu fiz uma piadinha aqui que camada de valência não é a camada que fica na Espanha. É péssima piada, tá? Mas só para você relaxar um pouco ou se estressar, né? Tá. Mas o importante, ó, aqui embaixo, ó, eu peguei um elemento da família 2A que tem 2 elétrons. Quem é da 2A tem tendência a doar. E peguei o flúor, que é da 7A, que tem 7 elétrons. O cálcio tem 2, ele vai doar um para cá e um para cá. O cálcio tem 2 na última camada, mas na anterior ele tem 8. Quando ele doa os 2 elétrons, ele fica com 8, certo? Então ele doou um para o flúor
né? E o outro flúor. O flúor ficou com 8, o outro flúor ficou com 8. Ó. O cálcio ficou 2+, o flúor ficou menos, a fórmula é CaF2. Eu usei um cálcio e 2 flúoros. Isso é um composto iônico, certo? Então, quem é da família 1A, 2A, 3A tem tendência a doar, quem for 5, 6 e 7 tem que receber. Eles têm que ficar com 8 elétrons para ficar estáveis, tá? Beleza? Rapidamente. Ligação covalente. Agora ocorre entre ametal mais ametal. Agora não tem ninguém que tenha tendência a doar. É só quem tem tendência a receber. E o hidrogênio entra nessa aqui também, tá, queridos? O hidrogênio também faz ligação. Então aqui é a famosa compartilhamento de elétrons. É quando eles compartilham elétrons, tá? Eu pus o cloro aqui, ó. Cloro tem 7 elétrons, o outro cloro tem 7 elétrons. Eles compartilham. A gente costumava representar assim, ó. Né? Quando eles compartilham, o cara tem 7, o outro tem 7, quando eles se juntam, cada um empresta 1, então os elétrons fazem parte dos dois, os dois ficam com 8. Hoje, mais moderninho, costuma representar assim a forma moderna. Ó, pode ver que mais ou menos aqui está de azul, esse aqui estão de vermelho, e os elétrons ficam no meio, é a forma mais moderna, tá? Isso aqui é chamado de ligação covalente, quando compartilha, a gente representa a forma estrutural por um tracinho, e a forma molecular foi quantos cloros eu usei aqui, ó, eu usei 2 cloros, tá? Olha, as moléculas muito comuns em vestibular estão aqui, ó. Oxigênio, que é da família 6A, compartilha 2 vezes, tem uma dupla. O N, que é da família 5A, compartilha 3 vezes, ó, tem uma tripla entre eles. O H faz uma ligação, queridos. O H, teoricamente, é uma exceção. Ele é da família 1A, mas ele não pode doar. Ele compartilha e fica estável com 2 elétrons, porque ele só tem a camada K, tá? Então o H está aqui, ó, ele compartilha com o flúor, e o flúor tem 7, faz uma ligação, ficou estável. Esse é o HF. A água, o O é da 6A. Quando junta com o hidrogênio precisa de uma ligação. E o O precisa de 2, porque é da família 6A. Então são 2 hidrogênios, tá? É a famosa H2O. Se juntar hidrogênio, que faz uma ligação, com o N, que é da 5A, quem é da 5A tem que fazer 3 para ficar com 8. Então ele compartilha aqui, fica essa forma da amônia. Aí nós temos o carbono, famoso elemento da família 4A, que faz 4 ligações para ficar estável. Eu representei o CH4 aqui, ó. Ele faz 4 ligações. Ele pode fazer uma tripla, ó. Se você olhar ao redor dele aqui do carbono, ó, ele está com 4 ligações, ó. Se você olhar ao redor desse aqui, está com 4 ligações também, tá? Aqui também está com 4. Então a brincadeira é deixar sempre o elemento com 4 ligações. 4 não, com 8. Então, se ele é da família 4A, ele tem que compartilhar 4 vezes. Se ele é da família 5A, ele vai ter que compartilhar 3 vezes. Se ele é da 6A, vai ter que compartilhar 2, certo? É um número que falta para ficar com 8. Isto é ligação covalente. Ocorre entre ametais e o hidrogênio também. Tá bom, gente? É uma passada aí para você lembrar aí. Ó, tem umas exceções, que é o berílio. Que o berílio da família 2A teria tendência a doar, mas ele não doa. E acontece com o boro também, que está embaixo, ó, o B. O boro é da família 3A, mas ele também não doa. Ele compartilha, é exceção, tá? É que de vez em quando aparece. O berílio, ele compartilha 2 vezes. Ele é da família 2A e compartilha 2 vezes. O boro é da 3A e compartilha 3 vezes, tá? Ó, só para um resuminho para você entender como que ficam as ligações. O O faz 2 ligações, ele tem 6. Se ele faz 2, sobram 4 elétrons. Então a representação dele fica assim, ó. O N da 5A, ele faz 3 ligações, sobra um par. O carbono é da 4A, ele faz 4 ligações, não sobra elétron. O O pode fazer uma dupla, em vez de fazer uma de cada lado, ele pode fazer uma dupla. O N pode fazer 3 simples ou uma dupla e uma simples. O carbono pode fazer 4 simples ou uma dupla e 2 simples, e assim vai, né? O boro, que é exceção, faz 3, o H faz uma, certo? Então aqui você tem o número de ligações que esses elementos fazem, tá? O elemento, quando está estável, por exemplo, o N, vou dar o exemplo aqui do N. O N é da família 5A, ele vai compartilhar 3 vezes, sobra um par. Tem uma ligação, gente, chamada de dativa ou coordenada, tá? A ligação coordenada é uma ligação que quem está estável e tiver par livre, ele pode emprestar esse par. Ele não vai doar, ele vai encostar esse par em quem está precisando de 2. Então, por exemplo, o elemento que for da família 6A, ele vai ter que fazer 2 ligações para ficar estável. Ele tem 6 elétrons, ele faz 2 ligações para ficar estável. Você concorda que sobraram 4 elétrons? Ele tem 2 pares, então ele pode fazer 2 dativas, se precisar. Elemento da família 7A. 7A compartilha uma vez para ficar estável, sobram 6.
ele pode fazer 3 dativas. Então, existem várias moléculas e a dativa é, o S é da 6A e o O é da 6A. Eles fazem 2 ligações e ficaram estáveis aqui, Só que o S, quando fez a ligação aqui, sobrou par. E aí esse par ele empresta para o O que está precisando de 2. Só faz dativa quem já está estável, tá? Então tem várias moléculas que existem. Esse aqui é o ozônio, esse aqui é o ozônio. Tá com S aqui no meio, mas tá errado, é um O aqui. Mas o ozônio também, esse O faz uma dativa. Quando representa, a dativa é o último recurso. Depois que o cara está estável, você pode emprestar um par de elétrons, tá? Só para lembrar você também um pouquinho aí. E a gente pode trabalhar com a geometria um pouquinho, Quando tem par livre na molécula, esses pares, eles empurram, a gente fala que é a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, eles empurram as ligações toda vez que tem par. Então a água, ela não vai ficar na representação espacial dela. Cadê a água aqui? Deixa eu voltar aqui. A água, aqui eu tinha feito a água, aqui não vai mostrar, mas tudo bem. A representação da água ela é assim, porque tem par livre e empurra a ligação, então a água fica angular. Esse SO2 também tem um par, empurra. A amônia, que é o NH3, sobra um par, também empurra. Quando o cara tem 3 ligações e não tem par, ele fica assim, Isso aqui é chamado trigonal plana. Então, a teoria chama dos pares. Se tiver par livre, vai empurrar. Isso vai dar a geometria da molécula, tá, gente? As 5 principais geometrias estão aí, linear, angular, piramidal, trigonal plana e tetraédrica. Então é bom dar uma estudada nesse esquema de geometria da molécula, porque isso aqui vai explicar por que a água é polar e se mistura ou não se mistura com óleo, por exemplo, tá? E vai entrar algumas propriedades de polaridade que eu acabei de falar para você. A água, aqui tem uma escala de eletronegatividade, a força vai da direita para a esquerda. O elemento mais eletronegativo é o flúor. Eu tenho uma frase, Fui ontem no Clube Brasileiro e só comi picanha assada, tá? Gente, assada tá com H é porque eu gosto muito de picanha e se for com H ou sem H, dá para comer, beleza? Então, fui ontem no Clube Brasileiro e só comi picanha assada. O flúor é o mais eletronegativo, é o mais forte. A gente sempre coloca a força para o mais forte. Entre H e O, por exemplo. O O é mais forte. Então, eu coloquei uma força. Dá uma resultante para cima, porque a água é assim, Então, como o O é mais forte, vai dar um resultante, vai dar um polo na água. Isso quer dizer que ela é polar. A substância que dá um polo, ela vai ser polar. Se você pegar o CO2 aqui, tá vendo o CO2? O O é mais forte. Se eu fizer uma força para cá e uma força, a força vai ficar assim, É como se fosse um cabo de guerra. Puxou para cá e puxou para cá, anula. Se anula, é apolar. Quem é apolar não se mistura com polar. Então, por exemplo, todo óleo, todo hidrocarboneto, ele é apolar. Está aqui, A gasolina é apolar, ela é um hidrocarboneto. Gasolina não mistura com a água. O óleo é um hidrocarboneto, ele não mistura com a água porque o óleo é apolar, ele é um hidrocarboneto, só tem hidrogênio e carbono, certo? E a água é polar. Então é bom estudar essa questão de polaridade, porque o Enem também gosta muito de falar nessa questão de ser solúvel ou não, né? Tudo bem? Então você precisa estudar a ligação, se sobrou par vai dar a geometria e você precisa ver as forças para ver se o cara está aqui, polar se dissolve em polar e apolar se dissolve em polar. A piada horrorosa, que é muito conhecida, mas está aqui. Por que o urso dissolve na água, gente? Porque o urso é polar, tá? Não sei se você entendeu, mas é muito ruim. Tá. Gente, um exemplo para a gente, uma questão do Enem. A radiação de região do infravermelho interage com a oscilação do campo elétrico gerada pelo movimento vibracional de átomos e uma ligação química. Quanto mais fortes forem as ligações, e mais leves os átomos envolvidos, maior será a energia e, portanto, maior a frequência de radiação. Então, quanto mais forte a ligação, quanto mais leve ele for, mais radiação vai ter que ter. Aí o cara me deu uma estrutura aqui. A ligação química dessa molécula envolvendo átomos diferentes do hidrogênio. Então, não tem que ter hidrogênio, tá? Que absorve a radiação do infravermelho com maior frequência. Aqui, tem um N ligado, com ligações simples. Aqui, gente, é um carbono. Carbono é da família 4A, ele tem que fazer 4 ligações para ficar estável. O N, que está do lado dele, é da família 5A. Eu mostrei para você, ele faz 3. Então, entre o carbono e o N aqui, tem uma tripla. Porque aqui tem uma ligação e o lado de cá tem que ter uma tripla para deixar o cara estável. O carbono tem que fazer 4 ligações. Essa ligação tripla é muito mais forte do que as outras. Então, ele falou que quanto mais forte for a ligação,
mais leve ao átomo, maior a incidência de radiação que tem que ter. Então, a resposta seria a ligação CN, onde o C tem uma tripla com o N, é a ligação mais forte. Seria um pequeno exemplo desse tipo de exercício que é do Enem, tá bom? Eu tenho uma musiquinha para relaxar você, para não ficar muito estressado, né? Opa. Assim, ó. 8 elétrons, hein? Em vez de você ficar ligando nele, em vez de você ficar doando pra ele, liga em mim, doa pra mim. Tô precisando dos seus elétrons, sou um átomo incompleto, quero ficar com 8 elétrons. 8 elétrons para estabilizar. Nada a ver, né? Troca de elétrons é ligação iônica. Nada a ver. Se compartilhar, ligação covalente. Positivo é cátion, negativo é ânion. É só trocar as cargas para obter a fórmula final e a dativa de um par de elétrons. Certo ou não? E vai embora, certo? É bem ruinzinho mesmo, tá? Mas só para você entender. E tem uma outra que é muito ruim, tá? Mas fazer o quê? Lá vamos nós. As ligações intermoleculares, chamadas ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo. A dipolo-dipolo ocorre em molécula polar entre moléculas e a dipolo temporário ocorre em moléculas apolares. Olha que terrível. Vamos lá. Super interligadamente é um jeito diferente de se ligar. Tem a ponte de hidrogênio que só ocorre entre o FON e o H. Tem dipolo permanente que só ocorre em molécula polar. Tem dipolo temporário que só ocorre em molécula polar. Nada a ver. Sou feliz porque agora eu aprendi. A molécula tem que se ligar. Interligado, sempre ao seu lado, tem sempre alguém para se ligar. É ligação entre moléculas, é ligação intermolecular. E aí vai, tá, gente? Beleza? É uma musiquinha só para brincar aí com as ligações intermoleculares para você lembrar aí, tá? Ligação iônica e as ligações comuns, né? E as ligações intermoleculares. Muito bem, seguindo em frente, nosso tempo é curto, vamos falar em soluções, um assunto que também cai. Soluções, queridos, aqui não tem jeito, aqui tem uma série de formuletas, tá? Eu consigo resolver um exercício até sem usar as fórmulas. Tem gente que não gosta, eu tenho que trabalhar com as unidades. Mas eu vou trabalhar com as fórmulas aqui para ser mais rápido com vocês, tá? Então a gente tem a fórmula da concentração comum, ela é massa sobre volume, tá? M1 é massa do soluto. Rapidinho. Eu tenho água e sal. Tudo que é adicionado na água, a gente considera a água como solvente. Tudo que é adicionado na água, a gente considera como soluto, basicamente, tá? Então, se eu estou colocando um sal, água salgada, sal na água, o sal vai ser o soluto, representado pela letra M1, tá? Então, uma solução tem 30 gramas por litro, é o C. 30 gramas por litro, tem 30 gramas de sal em 1 litro de água, que seria o volume. Essa é chamada concentração comum. A densidade é o seguinte, esse M que está aí, M1 é massa do soluto, agora M2 é a massa do solvente, que geralmente é a água, né? Então é o seguinte, esse M da densidade é a massa total, é o soluto mais o solvente. Eu coloquei 30 gramas de sal e 70 gramas de água, a água M2, a soma total é 100. Então na concentração comum, que é a primeira, é só a massa do soluto, é só os 30 gramas. Na densidade seria o 30 mais a água, 70 gramas, por exemplo. Então é dado em gramas por ml, geralmente a densidade, tá? Essa massa é a massa da solução, a densidade é a massa total. Título em massa é a massa do soluto sobre a massa total.
Se eu tenho 30 gramas de soluto em 100 gramas de solução, eu tenho 30%, né? O soro caseiro ou o soro que a gente compra na farmácia, o pessoal usa para inalação, para uma série de coisas, ele é mais ou menos 1%, né? Então quer dizer o que esse soro? Tem 1% de soluto em relação ao total lá, tá? É uma medida, eu posso ter uma solução a 5%, tá bom? Então seria esse título aí. Nós temos a molaridade, queridos, é uma das mais usadas porque molaridade trabalha com mol, aquele mol que a gente viu lá na reação, né? Então a gente trabalha com mol, então assim, aparece bastante. É o número de mols pelo volume, N1 sobre volume, número de mols do soluto. A unidade é mol por litro. Número de mols pode ser massa do soluto sobre peso, tá? Esse é mão de baixo aqui, ó. Esse é mão de baixo seria o peso. Lembra que a gente fez o peso do CO2, que deu 44? Seria esse mão aqui. Esse aqui é a massa do soluto do exercício e aqui o volume. As fórmulas são as mesmas, tá? Eu só coloquei no lugar do N, número de mols, a gente pode colocar eminho, porque eminho sobre mão é número de mols, tá? Uma fórmula muito usada aí, é bom você dar uma estudadinha nela também. A molaridade é uma fórmula já um pouco estranha, ela cai em propriedades coligativas e para o Enem talvez não seja uma fórmula que provavelmente não caia, é mais difícil, tá? Mas ela é bem mais complexa um pouquinho, né? Massa do soluto vezes 1000, peso do composto vezes a massa do solvente. E a última que eu quero colocar, C1V1, C2V2, é a fórmula da diluição, queridos. Ó, eu tenho uma concentração inicial, um volume inicial. Você comprou um suco, não posso falar a marca, você comprou um suco do Floco, suco de concentrado de laranja. Se você comprou uma garrafinha, o suco está concentrado, o que você vai fazer? Você não vai adicionar água para poder diluir o suco? Então eu tenho 1 litro, eu ponho mais 1 litro, então o volume final passa a ser 2 litros. A concentração do suco vai cair. Isso é chamado diluição, tá? Então quando eu tenho uma solução inicial concentrada, eu coloco água, eu vou ter uma solução final. Essas seriam algumas fórmulas mais importantes aqui para soluções, que nos exercícios, às vezes, você precisa de uma fórmula dessa para resolver um exercício mais rapidamente, tá? Molaridade, eu dou uma dica, hein? Molaridade, diluição de soluções, densidade e concentração comum são as que mais aparecem aí, tá bom? Então são algumas formuletas. Um exemplo que eu poderia até usar uma fórmula ou a gente pode usar a estequiometria. Ó, o soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio comumente utilizada para higienização ocular nasal de ferimento, lente de contato. Sua concentração é de 0,9%. Olha lá, geralmente é 1,09%. Em massa, ele deu a densidade. Ele quer a massa do sal que deve ser adicionada para preparar meio litro, 500 ml de soro. A gente poderia até aplicar em fórmula, mas olha só, se é 0,9% em massa, quer dizer que eu vou colocar aqui a resolução, 0,9 gramas em 100 ml. Gente, isso aqui é 0,9%. Né? Eu posso considerar 100 ml de solução, porque a densidade da água é 1, a solução tem densidade de 1 aqui, ó. Então, 0,9% seria 0,9 gramas para 100 ml, é 0,9%. Se ele quer preparar 500 ml de soro, você põe aqui, multiplica em cruz, você tem 4,5 gramas de sal, vai ter. Seria essa a concentração. Então, exercício assim, que poderia até usar a fórmula, mas eu posso usar uma estequiometria simples, né, 0,9%, e eu consigo calcular a massa. Um tipo de exercício para você ver que pode aparecer usando as formuletas. Cara, tem essa música aí, gente, ela é também bem ruinzinha, tá? Mas fazer o quê, né? Essa música vai doer, mas vamos lá. Assim, ó. A concentração é a massa sobre o volume, massa do soluto sobre o volume da solução. A densidade é a massa da solução sobre o volume da solução. Vou falar da molaridade agora. A molaridade é o número de mol sobre o volume. No lugar do número de mols, pode ser eminho sobre mão. A diluição é uma fórmula muito importante. É C1V1 igual a C2 vezes V2, no lugar da concentração pode ser M
Todas essas fórmulas são do Floquinho para você. Tá, gente? Mais uma aí. Muito ruim, né? Mas vamos lá. Beleza? Falei das formuletas para você um pouquinho aí. Vamos falar um pouquinho de termoquímica agora. Termoquímica é o estudo do calor das reações. Nós temos reações químicas que liberam calor e reações que absorvem calor, tá certo? Reação exotérmica é a que joga calor. Exo quer dizer para fora, né? Uma reação de combustão é exotérmica, concorda ou não? Se acender uma churrasqueira lá, vai queimar o carvão e está liberando calor. Então é uma reação exotérmica, tá? E a reação endotérmica é uma reação que absorve calor. Se eu colocar um gelinho aqui em cima, daqui a pouquinho ele vai começar a derreter. Ele começa a absorver calor do meio ambiente, ele começa a puxar calor para ele para poder derreter. Seria um exemplo de uma reação que absorve calor, endotérmica, tá? Na termoquímica, a gente trabalha muito chamada entalpia, que é o ΔH de uma reação. É a variação de energia. A energia do produto menos o reagente, ou final menos inicial, quer dizer esse HP menos HR, tá? ΔH é a energia do produto menos a energia do reagente. Então acontece o seguinte, quando o ΔH dá negativo, a energia do produto é menor do que a energia do reagente, você vai ter uma reação que libera calor, porque o ΔH vai dar negativo, tá? E a reação que absorve calor, o ΔH vai dar positivo, quando a energia do produto... Então tem uma reação assim, ó, tem o reagente e o produto. A energia aumentou, se eu fizer HP menos HR, vai dar positivo. É uma reação que absorveu o calor, certo ou não? Tudo bem? Agora a reação está assim, ó, eu tenho o reagente, está aqui a energia, e o produto foi lá para baixo, se eu fizer produto menos reagente, vai dar negativo, é uma reação que libera calor. Então esse ΔH, ele calcula o calor das reações químicas. Tem 3 métodos, gente, para lembrar vocês só. Se a gente for explicar os métodos aqui, eu ficaria muito tempo, né? Mas só para lembrar, existe um método chamado entalpia de formação, que a base é aplicar a fórmula HP menos HR, você tem os valores de formação de cada substância, substância simples e padrão é 0, para quem se lembra. Lei de Hess, queridos, é quando são dadas reações, você inverte, multiplica uma reação, corta, você tem o produto final. Para quem se lembra, a lei de Hess não é tão difícil, né? Você consegue trabalhar com as reações e inverter. Se uma reação no sentido é exotérmica, no sentido inverso ela vai ser endotérmica. Tá? A lei de Hess, e tem a energia de ligação. Essa aqui, quando tem os valores das ligações, ele me dá o valor de cada molécula, de cada ligação, quer dizer, e eu trabalho com o valor da energia. A gente costuma aplicar HP mais HR nesse processo, tá? Então, me perdoe, mas aqui realmente tem que ser muito rápido, porque não dá. Se eu for mostrar cada método, eu ficaria muito tempo, tá bom? Então é só para você ter uma ideia. Se quiser dar uma estudadinha em termoquímica, seria esses 3 métodos que a gente aplica. Olha um exemplo, também trabalhando com estequiometria, só para você ver que a estequiometria ela envolve um monte de coisa aí, né? Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios, proteínas. Nossas células obtêm energia, produz gás carbônico e água. Ele vai falar da oxidação da glicose. No organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação, sendo 40% dela é disponibilizada para atividade muscular. É uma informação importante, tá? Nós temos a reação, tá balanceadinha. Olha o ΔH aqui, gente, ΔC aqui, ó, é de combustão, tá? Olha, negativo quer dizer que toda reação de combustão libera calor. Tá liberando 280 kJ por mol de glicose, ó. Essa reação é para glicose aqui, ó, é para 1 mol da glicose. Ele deu as massas molares, olha lá, que eu falei para você, o Enem tem que dar, o H fixo pesa 1, o O pesa 12, 16 e o carbono pesa 12. Se a gente calcular o peso dessa molécula aqui, ó, 12 vezes 6, H1 é 1 vezes 12 e 16 vezes 6, a gente vai achar o peso da glicose. Então a gente vai colocar a resolução só para você ver. Então aqui, ó, 1 mol de glicose que está aqui libera 2.800 de energia, quilojoules, tá? 1 mol de glicose libera 2.800 kJ. Então podemos dizer que 180 gramas de glicose, por quê? Porque a glicose, se a gente fizer o peso dela, dá 180, tá? Usando essas massas molares é fixo, ó. 1 mol dela é 180 gramas. Então eu posso dizer que 180 gramas da glicose libera 2.800. O cara não colocou o negativo aqui, eu não coloquei o negativo, porque o negativo quer dizer só que libera, tá? Então 180 gramas de glicose libera 2.800. O cara quer saber no exercício, na oxidação de 1 grama de glicose. Olha lá, 180 gramas libera 2.800, 1 grama
X. Faz a regrinha de 3, deu 15,55. Só que o cara falou que o corpo humano só pega 40%, não foi isso? Então, de 15, a gente multiplica por 40%, né? Multiplica por 40, divide por 100, o corpo humano vai absorver só 6,2. Então, a resposta seria 6,2. Certo, gente? Então, usando energia de reação, usando ΔH, usando estequiometria, você calcula energia também, você pode calcular assim, tá? Aqui não foi aplicado nenhum dos 3 métodos, mas esses 3 métodos são muito usados também para essas reações também, tá? Gente, aí tem mais uma música da termoquímica, tá bom? Mais uma, vamos lá. Ela é enorme, eu vou cantar só um pedacinho, tá? Tem lá no meu site, lá no canal no YouTube, se você quiser escutar. Ela é mais assim, ó. Toda vez que eu viajava numa aula de termoquímica, o Floquinho me ensinava suas regrinhas de química. O calor da reação exotérmica é negativo e o calor da reação endotérmica é positivo. Para calcular o calor por entalpia de formação, é só fazer HP menos HR, meu irmão. Não se esqueça, meu amigo, que no calor de formação as moléculas têm que estar no estado padrão. Bom, e aí vai, tudo bem, gente? Uma modinha caipira, música antiga pra caramba, né? Mas toda vez que eu viajava numa aula de termoquímica, tá? Depois vai falar de uma regrinha aí da energia de ligação, vai falar da lei de Hess. Essa musiquinha tem lá no Flox Channel lá, se você tiver curiosidade, depois você escuta lá, tá? Falando da termoquímica. Um outro assunto também é pilha, eletroquímica. Isso cai no Enem, cai na FUVEST, cai na Unicamp, cai nos vestibulares, como orgânica, cai em qualquer um. Nós temos o estudo da pilha, que é a eletroquímica. Pilha, queridos, é uma reação espontânea, é uma reação química que gera energia espontaneamente, só que tem que ter umas condições. Eu tenho que ter um meio condutor, né? Eu tenho que ter uma solução com íons para que a solução conduza a corrente elétrica, tá? Isso seria uma pilha. Ó, o estudo de pilha é bem longo, né? Também. Eu vou dar só uma dica que eu queria dar para vocês para tentar te ajudar. Então o cara pôs aqui um eletrodo, ó, um copinho com zinco e cobre, tá? Azulzinho aqui, o outro mais clarinho. Tem uma ponte salina aqui, tem um fio, isso aqui azulzinho aqui em cima é um fio que conduz a corrente elétrica. Isso aqui é a base de uma pilha. Eu tenho 2 eletrodos que vão trocar elétrons, um vai doar, o outro vai receber, e eu tenho que ter um meio condutor, eu tenho que ter uma solução que conduza essa energia, tá? Muito bem. Então o que acontece? Aqui essa pilha está indicando, aqui em cima está escrito, ó, que os elétrons estão indo desse lado para esse lado, da esquerda para a direita. Tá? Da esquerda para a direita, está nesse sentido. Então, tem várias formas de eu descobrir quem é que vai doar elétrons. Eu vou trabalhar com, assim, mostrando para você que você já descobriu. Ah, é o zinco que vai doar elétrons. Beleza. Se eu descobrir que é o zinco que está aqui, o Zn que vai doar, está indo daqui para lá, quando você estiver na prova e você, eu descobri que é o zinco. Deixa eu dar uma dica antes. Toda vez que eu tiver um metal nobre, é uma dica boa. Quem são os metais nobres? Cobre, plata, platina, ouro, certo ou não? Mercúrio. Então, de novo, prata, platina, ouro, mercúrio, são os elementos que são considerados nobres. Eles não gostam de doar elétrons, queridos. Então, quem mais gosta de doar elétrons é a família 1A, 2A e 3A da tabela periódica. Então, se eu pegar um ferro e uma prata, a prata é nobre, ela não vai doar, quem vai doar vai ser o ferro. Essa é uma boa dica, tá? Eu pego um magnésio e ouro. Opa, ouro é nobre, ele não gosta de doar, então é o magnésio que vai doar. Essa é uma dica. Vamos supor que eu descobri aqui que o zinco está doando. Quem está doando, a gente vai chamar de aonde. Aonde o que significa o A, Flox? O A significa ânodo. Gente, da onde saem os elétrons é o ânodo ou anodo, tá? Da onde saem os elétrons é o ânodo. Quem está perdendo elétrons está sofrendo oxidação. É quem dá elétrons. Oxidar é dar elétrons, tá? Oxidação. Então, eu descobri que é o zinco que está doando. Opa, ele é o aonde?
porque o vestibular adora fazer isso, né, gente? Ele te dá alumínio e prata. Ele pergunta, quem oxida? Quem é o ânodo? Certo ou não? Bom, quem é o aonde? É o ânodo, é a oxidação, é o polo negativo da pilha. Todo mundo já viu a pilha que tem um polinho negativo, é da onde saem os elétrons, tá? Tá até aqui está desenhado negativo, ó. Pessoal, a massa do eletrodo diminui. Aquele eletrodo de zinco, quando a pilha vai acontecendo, ela vai ficando corroída aqui, ó. Vai corroendo tudo, ela vai perdendo massa, tá? Ela vai diminuindo de tamanho, beleza? Então ela vai corroendo, diminui de massa. E a solução enche. Essa solução está mais azulzinha aqui, ó, porque ela vai encher. Tá vendo que tem uma setinha indicando que o zinco está descendo aqui? Como esse eletrodo perde massa, ele desce para a solução, ela enche. Então, aonde significa, eu descobri que o zinco está doando. Ele é o ânodo, ele sofre oxidação, ele é o polo negativo, ele diminui de massa, ele enche. Queridos, o lado de lá vai ser tudo ao contrário. O lado de lá é o cátodo, o lado de lá, o cobre vai ser o cátodo. Redução, que é o contrário da oxidação, é o polo positivo. A massa aumenta e a solução dilui. Se aqui o ânodo enche, no cátodo, que é o outro lado, ela vai esvaziar, tá? Então seria, você guardando aonde, o outro é tudo ao contrário. Ânodo é quem oxida, então o outro lado é cátodo. Se o ânodo oxida, o cátodo reduz, redução. Se aqui é o polo negativo, lá é o positivo. Se aqui diminui, lá aumenta a massa. Se aqui enche, lá dilui. Essa seria a ideia da pilha, bem basicamente para vocês, tá? E aí, nós vamos de novo a uma música mais famosa minha, tudo bem? Nenhuma é famosa, tá? Mas faz de conta que é. Essa aqui é assim, ó. Pilha, só você me fascina. Te desejo conhecer muito bem. Pilha, conte a mim seus segredos. Como faz pra liberar seus elétrons? Vem fazer diferença de potencial. Se for positiva, é espontânea. Se for negativa, não é pilha. Só você me fascina. Beleza, gente? Tá. A pilha, a gente pode calcular a diferença de potencial dela, chamada DDP, que é os valores de energia que às vezes ele dá. Quando essa DDP, delta I, dá positiva, é pilha, é espontâneo. Quando dá negativa, não é espontâneo, é chamada eletrólise, que é uma outra parte que a gente também não tem tempo, né? Não daria tempo de entrar aqui na eletrólise, que é muito longo. Então, algumas dicas para você entender os assuntos principais aí, tá? Falando na cinética, eu já estou assim, quase partindo para o final aqui, tá? A cinética química estuda a velocidade das reações químicas. É que nem na física, não é delta S sobre delta T, variação do espaço pelo tempo? Aqui é delta Q. Esse Q pode ser, na química, massa, concentração, pode ser volume, pode ser número de mols, pode ser qualquer coisa. E está né? Esse delta Q aí pode ser qualquer coisa sobre o tempo, tá? A gente tem uma energia de ativação, que é uma energia que dá início a uma reação química. Seria aquele start que, se você colocar álcool na churrasqueira, ela não vai acender se você não der o start. Então, quando eu jogo o palito aceso, a energia vai lá em cima. Isso é chamado energia de ativação, seria medido por esse gráfico, tá? Então, a gente tem o ΔH da reação. Ó, isso aqui é uma reação que está descendo, tá vendo que está descendo energia, queridos? É uma reação exotérmica que libera calor, tá? E esse pedaço aqui do início, do AB até lá em cima, é chamada energia de ativação da reação. A lei da velocidade é uma expressão que mede a velocidade da reação química e ela depende dos expoentes. O mol, lembra? Aqui 1 mol para 3 mols e 2 mols. Então, como que funciona a lei da velocidade? Ela só vale para os reagentes, às vezes eles pedem para montar a lei da velocidade. É V igual a K, K é uma constante de correção, você deixa quietinho aí, e você vai... Esse símbolo aqui, gente, que está aqui, ó, esse colchete, significa que é concentração molar em mol por litro, tá? Esse colchete. Então, a lei da velocidade
é a constante vezes a concentração dos reagentes. Ó. Eu tenho a concentração do N elevado ao índice, quer ver? Ó? Vai entrar um índice ali. Ó. Como o N2 aqui é 1, aqui entra 1. O H2 não é 3 aqui, ó, vai entrar um 3 ali. Ó. O produto não entra, gente. Então, lei da velocidade só vale para os reagentes. É a concentração dos reagentes elevado aos índices. Aqui vai ser elevado a 1 e aqui vai ser elevado a 3, certo? Se o N fosse 2, eu colocava 2. Isso aqui é chamado de ordem da reação. Deixa eu ver se está escrito. Aqui a ordem em relação ao nitrogênio é 1, a ordem em relação ao hidrogênio é 3, tá? E só vale para os reagentes, certo, gente? Então, assim, essa é uma expressão matemática que mede a velocidade da reação. Cinética química é um assunto que aparece aí também no Enem, está numa porcentagem razoável lá. Então é bom a gente dar uma olhada, uma estudada na expressão da lei da velocidade, nos gráficos que medem essas velocidades, tá? Ela só vale para os reagentes, beleza? Elevado ao índice. Outra coisa, você pode ver que não é um mais, hein? Aqui é um vezes, ó. É o produto das concentrações, tá? É esse vezes esse elevado aos índices. Beleza, gente? E quais são os fatores que alteram a velocidade de uma reação química, por exemplo? Você concorda que concentração? Eu quero tirar uma mancha aqui da mesa. Se eu usar um produto mais concentrado, eu vou ter uma velocidade de ação maior, eu consigo tirar a mancha mais rápido, né? Tem alguns produtos no mercado aí que prometem tirar a mancha muito mais rápido. Então, quanto mais concentrado, maior a velocidade da reação. Será que a pressão sobre gases, eu estou num tubo aqui, ó, tá cheio de gás. Se eu aumentar a pressão, diminuir o volume, eu aproximo os gases, eu acelero a reação entre eles, certo? Gente, superfície de contato é o tamanho. Se eu colocar um comprimido efervescente inteiro na água, ele vai efervescer. Se eu triturar esse comprimido e colocar, ele vai efervescer mais rápido. Então, quanto maior a superfície de contato com o meio, mais rápido. Dá para entender isso? Né? Então, se o comprimido estiver inteiro, vai efervescer. Mas se eu triturá-lo, a efervescência vai efervescer muito mais rápido. É a superfície de contato. Gente, temperatura. Eu cortei uma maçã, eu deixei dentro da geladeira e fora da geladeira. Qual que estraga mais rápido? Fora. Porque dentro da geladeira a temperatura é mais baixa, a reação é mais lenta, certo? Então a temperatura influencia. A gente, quando está com febre, as reações internas do nosso corpo são mais rápidas, né? Então a temperatura influencia na velocidade de uma reação química. E o catalisador também. Uma das funções do catalisador é acelerar as reações, tá? Existem catalisadores, a gente usa aí nos alimentos, né? Existem os fermentos e a gente tem catalisadores em várias reações químicas, tá bom? Então, olha a ação do catalisador. A gente tem uma curva aqui, ó, que representa a reação não catalisada e a de baixo é a reação catalisada. Ó, é a catalisada. Então, o que o catalisador faz? Ele diminui a energia. Essa reação está vindo aqui, ó. Tá lá, a energia aqui está 10. Aí eu dei mais 50, ela foi a 60. Depois ela terminou lá com 1. Tá, se eu colocar um catalisador, estava com 10. Se eu der mais um pouquinho, mais 10, ela já acontece. Então, essa aqui é chamada, a curvinha de baixo é a reação com o catalisador. O catalisador acelera uma reação. Bom, tem música também, tá, gente? A gente vai cantar uma musiquinha aqui para você. Só um pedaço, tá? A lei da velocidade é o produto das concentrações. Só vale para os reagentes e tem uma constante. Se a reação for elementar, os seus índices é só tirar e colocar como expoente sobre a concentração. Olha lá. Eu sou a velocidade, e tenho uma constante. Eu sou a velocidade, vê a todo instante. E ela vai mais um pedacinho aí, tá, gente? Tá lá também no canal para você, se quiser escutar, tá bom? Só para a gente ter uma noção que a lei da velocidade só vale para os reagentes e você eleva os índices do balanceamento, né? Para completar. Bom, ó, eu teria muitos assuntos, eu selecionei os principais assuntos para vocês, tá?
Eu tenho outras canções que ajudam muito. Eu não vou cantar mais, não, todas, tá? Tem várias aqui, ó. Eu trouxe uma lista aqui de canções só para você ver. Tudo falando de regrinha de química, tá? Eu só queria mostrar um pedacinho dessa aqui para você, porque essa música é uma tabela de solubilidade que tem, queridos, e é muito difícil de guardar, tá? O pessoal tem muita dificuldade. Depois que eu fiz essa musiquinha, ajudou um monte de gente, tá? Eu vou deixar essa música como a última música para a gente ir encerrando, né? Eu dei uma passada aí nos principais assuntos para lembrar você, para estimular você a dar uma estudada nesse período aí, tá? Mas essa aqui vai falar da solubilidade de alguns sais e tem algumas exceções. Ela é mais ou menos assim, ó. Os nitrato e acetato são todos solúvel, sem exceção. Os cloreto, brometo e iodeto são solúvel, tem exceção. Prata, chumbo, mercúrio, prata, chumbo, mercúrio. O sulfato -2 são todos solúvel, tem exceção. Fósforo, estrôncio, bário e chumbo, fósforo, estrôncio, bário e chumbo. O sulfeto -2 são todos insolúvel, tem exceção. 1A2A e amônio, 1A2A e amônio. Todos os outros ânion são todos insolúvel, tem exceção. 1A e amônio, 1A e amônio. Pra fazer uma graça, né? O baião do Floquinho é muito bom. Ele ensinou a gente as regras de exceção. Ele é muito engraçado e muito arretado, e eu guardei, e eu gostei. Bom, aí tem, né, umas regrinhas aí, fala da tabela de solubilidade, que uns são solúveis, outros são insolúveis, tem umas exceções, né? Até engraçado lá no meu canal lá, que tem, eu gravei na fazenda do meu tio, tem até uma vaca de fundo lá, gente, tá? Mas, pessoal, é assim, tá? Tem vários assuntos, tem a neutralização do ácido e base, tem várias musiquetas aí. Alguns canais meus, eu comecei no TikTok, o TikTok agora, estou lançando alguns vídeos, se tiver curiosidade, o TikFlox, tá? Estou começando agora, comecei essa semana aí, estou gravando algumas dicas, já gravei algumas para vestibular, tá? E tem o canal YouTube, tem o Flox Channel, tem o Facebook e tal, algum contato, só para, se você precisar de alguma coisa aí, estamos aí. Tá bom, gente? O que eu tinha para falar para vocês, algumas orientações eram essas. Eu agradeço a oportunidade, espero que tenha te ajudado um pouquinho. Se precisar de uma coisa, é só procurar nos canais aí. Beleza? Valeu, obrigado.